Boa noite, sejam bem-vindos. Agradecemos a Deus, vamos agradecer a Deus por isso, que Ele trouxe nós aqui hoje. Agradecemos pela visita do Carlito, da Lourdes. E os irmãos também. Pedimos a Deus que venham mais. Um não vem porque acabou a água, toma banho, fez troca de roupa, você toma banho e vem assim mesmo, né? Alguns falam assim, mas estamos aqui. Oremos. Amado Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que nos está concedendo neste momento. Sabemos que é da Tua vontade e que o Teu Espírito trabalha nos nossos corações, nos abençoa neste momento, como Tu queres, os hinos que vamos cantar e a mensagem. Pedimos em favor dos irmãos que não puderam vir, a família de cada um dos irmãos, família de nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos e o nosso irmão em Cristo. Em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. O número que ele no Montanel que sabe bem é: como é grande, doce promessa. Vamos começar cantando ele. Irmão Antônio. Rica promessa. Oh,
Está sendo pedido 392. 69. Qual? 388. Cadê? Eu adorei nunca do carinho. Foi?
É algo.
e a pequena Rebeca. Sejam bem-vindos. São esses nossos visitantes hoje. Que o Senhor abençoe a cada um que está necessitado de cada um e aqueles que estão necessitados, os que faltam bem, o Senhor esteja trazendo uma ocasião de prova. Os irmãos que me encontram aqui, onde encontra cada um, conforme a necessidade de cada um, e aqui cada família representada, do pastor na direção do trabalho. Tudo isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos pedido de orações. Vamos meio rápido, porque eu vou cuidar o Calixto para pregar, então para ele ter tempo, né? Pedido Carlão, eu vou falar, depois não precisa repetir o nome. Não. José Carlos, Mão Antônio, pedido da Mancássia, nossa família, Mãos Marina, família em geral, a Rebeca, a irmã Sônia, família, o irmão Joristite. Quem está fazendo aniversário hoje? A irmã Zumarino, vai deixar o presente que esse vai receber aqui. Irmão Daniel Rosa, tudo bem? Porque eu fiquei agora tocando e eu falei, eu escrevi falando, irmão, Antioco, a visita do Carlinhos da Lourdes, vem tá aí a Vitória. Eu não comecei a minha irmã Rose, mas falei, sabe que é por causa disso? Mas, então, foi peço perdão. Por isso que é bom, né? Escrever certo, eu vou falar, irmãos, vem vocês. Tá? E tem uma mulher também, que hoje viu no meu e-mail, ela chama Tereza Marques, Nori, não, da Nori, deu Nori, uma coisa, esqueci, a Nori, se ela tiver ouvido. Ela ouviu cedo, e ela pegou pro meu e-mail, ela mandou a mensagem, o vídeo, de manhã, e pediu, pastor, ora para minha família. Agora, quem eu não sei. Os irmãos conhecem? Chama Tereza Marques. Deixa eu abrir isso meio. Nório. Norio ou Nório não tem um acento. Honório, Honorio, não sei. Tereza Marques. Quem é? Não sei. Então tá bom. Então, eu peço ao irmão Daniel que faça essa oração e principal também para o Carlito que vai trazer a mensagem. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de ti. Te agradecemos, Senhor, que na tua misericórdia tens nos sustentado e nos trouxestes aqui para junto cultuarmos o teu santo nome. Viemos apresentar de uma forma humilde diante de ti os nossos pedidos, as nossas necessidades. Tu conheces as nossas limitações e problemas. Socorra-nos a cada um segundo a sua misericórdia e que, numa forma de gratidão, possamos procurar estar mais perto de ti. Toda honra e toda glória seja dada a ti. E viemos te rogar também, a favor do irmão Antônio Carlos, ao transmitir a tua palavra, que não somente dele, mas de toda a sua família, e em todo o tempo, em todas as suas necessidades. Senhor, te agradecemos porque a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Carlito. Quanta vez lá em Bauru, que não era membro, escutava as pessoas falar, o Carlito ele não precisa de esboço para pregar. Eles tem uma cabeça que não sei o quê. Então, quanta vez falava para ele não precisa de preparar. Muito. Vou explicar uma coisa para vocês. Isso aqui é o microfone aqui de lá.
Se eu deixar aqui, não atrapalha. Você não pode bater a mão aqui, senão, senão eu ponho ele aqui em cima. Não, pode deixar ele, não atrapalha. Hã? Não, pode deixar ele, não atrapalha. Ok, eu não sabia. Que Deus abençoe. Boa noite. Eu estava conhecido, talvez a Vitória, nunca conhecia mais ela. A Vitória não lembrava mais ela. Uma boa escolha da Vitória. Fica firme. Segue o Pai. Segue a Cristo junto com o Pai. Não seguir o Pai. Segue a Cristo junto com o Pai. É a melhor escolha. Se todo ser humano tomasse essa decisão, a vida de cada um seria diferente. Mas não, Deus não obriga ninguém a seguir a palavra dele e obedecer a palavra dele. Jesus não quer o ser humano obrigado, obedecer ele por obrigação. Jesus quer uma obediência por amor. A pessoa reconhecer a sua consciência que tem que obedecer a palavra de Deus. Muitas vezes a gente é ingrato com a palavra de Deus, a gente desobedece a palavra de Deus no pensamento, a nossa vida, em tudo. A gente ofende a Deus com as nossas atitudes, a maneira de agir, de falar. A gente é sujeito a pecar em todas as nossas situações. Toda maneira de vida. A gente não está livre isento do pecado. A gente está sujeito a pecar perante Deus e peca. Não é que está mais peca perante Deus. Então eu vou falar sobre isso, sobre pecado. Pecado grave que era considerado a pessoa que praticasse esse tipo de pecado tinha que ser apedrejado. Na lei de Moisés, mandava ser a lei que tinha que ser apedrejado. Eu estava lendo, estou estudando o Velho Testamento, eu li, terminei a palavra de Deus, estudando do ano atrasado, o ano passado eu terminei, estudei o Velho Testamento e o Novo. Eu vou notando, vou estudando capítulo por capítulo e versículo. E agora eu terminei em novembro eu terminei e comecei de novo. O Velho Testamento, já estou em números, já estou terminando números, não vejo a hora de entrar em Deuteronômio. E estou estudando, terminando o livro de João, já entra no livro de Atos, dos Apóstolos. E eu vi, a gente vai, cada vez que você lê, você vê algo diferente. Você nunca fala, você aprende algo diferente. Então, falando, eu estava vendo aqui a respeito do tempo que o povo desobedecia a Deus, ou era no sábado, não podia trabalhar perante Deus, né, tinha que obedecer o sábado, descansar o sábado. E aquele que trabalhava, se fosse apanhado fazendo alguma coisa, ele era apedrejado, e não só por uma pessoa, né? A congregação inteira era convidada, era mandado apedrejar aquela pessoa na presença de todo mundo. Por quê? Não é tanto pela gravidade, uma desobediência, que todo mundo era para saber que se fizesse algo no sábado, tinha que ser apedrejado. E não só isso, tem vários tipos de pecado, que era o adultério, a pessoa tinha que ser apedrejada, porque é um pecado. Olha bem o quanto mal faz o pecado de adultério. Olha quanto que ele, né, não é só uma pessoa. Quando ele peca, são duas pessoas que vai pecar. E duas pessoas é um escândalo, né? E as pessoas não tratam o adultério hoje como, acha que é um prazer, a pessoa acha que é um privilégio, né? Mas é um pecado que na época do Velho Testamento a pessoa seria apedrejada. Então, a condição da pessoa tinha que ser apedrejada, se era casado. Então, eu estava estudando aqui, eu vi esse texto de quando os fariseus apanharam aquela mulher, se encontra em João, capítulo 8, quando ela foi apanhada em adultério. Qual foi a atitude dos fariseus e os escribas? Eu
acredito que parece que a gente vê aqui que eles não estavam preocupados com o pecado dela, eles queriam acusar Jesus. Qual seria a maneira que Jesus ia tratar essa mulher? Como que Jesus ele ia mandar apedrejar? Jesus precisa de alguém falar que tal pessoa cometeu tal pecado? Não precisaria falar, porque ele sabia do pecado de cada um. E ele sabe, hoje, ele sabe de todos os nossos pecados, nosso pensamento, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós fizemos, ou vai fazer, antes de fazer, ele já sabe que nós vamos fazer tal coisa, que vai desobedecer, vai contra a vontade dele. Então, por que a gente tem que orar? Para que nós seja livre de pecar contra Deus. Então, olha aqui, capítulo 8, versículo 8 do Evangelho de João, do versículo 1 até o versículo 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã, cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentados-se, os ensinava. Então Jesus ensinava o povo. Eu penso assim, como que a gente pode aprender com Jesus? É meditando a palavra de Deus. Você examinar a palavra de Deus, eu vejo a pessoa falar assim, que está cheia do Espírito Santo. Ser abençoado, a pessoa tem que ser abençoada. Como é que a pessoa é abençoada? Eu quero ser abençoado. Como que você vai ser abençoado por Deus? O que você tem que fazer para ser abençoado? Que nós não merecemos a bênção de Deus. Nós não merecemos. Quando nós começamos a aprender a fazer a vontade de Deus, por meio do aprendizagem da palavra dele, a gente passa a alcançar as bênçãos, porque a gente começa a obedecer. As bênçãos vêm por meio da obediência. E o castigo de Deus vem por meio da desobediência nossa, porque ele conhece o nosso coração. Então aqui o povo vinha, queria ouvir, e Jesus ensinava. E Jesus continua ensinando. Por quê? Está escrito aqui. O que ele falou para o povo naquela época é para nós hoje. Então nós precisamos de aprender com ele, por meio da palavra dele. Olha o versículo 3. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Olha o versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que diz? Aí a pergunta deles. Eles queriam saber qual era a reação de Jesus em relação a uma pessoa. E eles julgavam. Olha, irmão, quando Jesus estava comendo junto com os publicanos e os fariseus, eles condenavam Jesus, que Jesus estava comendo com os pecadores. Agora ele queria ver Jesus, como que Jesus ia tratar essa pecadora. E como? Não fala do homem, fala da mulher. A mulher estava. E onde está o homem? Sabe aquele? E os dois estavam em pecado. Por que o homem não fala, não comenta sobre o homem? E eles não falaram do homem, eles falaram da mulher, querendo julgar a mulher. Interessante, irmãos, que o que nós vemos aqui, o que nós podemos aprender aqui, que é só o adultério, que é pecado perante Deus. Nós vamos ver que não é só adultério. A gente pensa que o adultério quando uma pessoa fica sabendo que uma pessoa, a gente desacredita naquela pessoa. A gente passa a desacreditar naquela pessoa porque mas quanta coisa a gente faz que as pessoas não sabem e Deus sabe. Jesus conhecia o coração daqueles homens, então que queria julgar aquela mulher. Eles não era novidade para Jesus o que ela fez. Jesus já sabia do pecado dela e Jesus conhecia o pecado de cada um deles, que todos eles tinham pecado, e como nós todos temos pecado. Então eu pensei nesse versículo, quando em João 3,16, quando a palavra de Deus diz assim:
É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Jesus não veio para condenar ninguém. Está muito enganado a pessoa pensar que Jesus veio para condenar. Jesus veio para salvar. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para condenar aquela mulher. Ainda que a lei condenara. Ela tinha que ser condenada de acordo com a lei. Baseado no que a lei de Moisés, no que estava escrito, ela tinha que ser apedrejada. Mas os fariseus, pessoas religiosas que conheciam a lei de Moisés e eram religiosos, os que deram mais trabalho para o Senhor Jesus Cristo foi os próprios religiosos da época, que perseguiam Jesus, que ia contra Jesus. Eles queriam sempre estar querendo armar uma cilada para ver se fazer Jesus pecar ou para acusar Jesus de alguma coisa. Olha bem aqui. No versículo fala, na lei de Moisés, na lei nos mandou Moisés que a tal seria apedrejada. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando, a própria palavra de Deus fala, tentando-o para que tivesse de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Eu lembro, irmãos, esses irmãos lembram. Irmão Félix, quando você falava de algum erro do irmão, que o irmão, você viu o irmão fazendo tal coisa, falasse mal do irmão Félix, você já falou com ele? O irmão Félix não queria que falasse. O irmão Félix não queria. Se você está sabendo, é só você, melhor você evitar ele. Mas a gente não toma, não é essa atitude que a gente toma. Você não vê a hora de falar para alguém, olha, eu vi fulano fazendo tal coisa. Você não está ajudando, você vai derrubar mais ele aí. E o irmão Félix vai, fala com ele. E não, o irmão Félix aprendeu aonde disso? Com a Bíblia. Para evitar de problema. Se um sabe do problema, não precisa de 2, 3 saber. É melhor você ir até aquela pessoa e falar com aquela pessoa, mas ajudar aquela pessoa, não julgar aquela pessoa, condenar aquela pessoa, mas ajudar aquela pessoa, porque ela pode reconhecer o erro dela, ela pode ter feito algo que ela pode ser corrigida e reconhecer. Então, o irmão Félix, não se falasse do pecado do irmão para o irmão Félix, eu lembro de uma pessoa que foi corrigir o pecado, falar do outro, o irmão Félix falou, mas você já falou com aquela pessoa? Não. O irmão Félix, então faz você, procura ela, fala com ela. Então aqui a gente vê que eles tiveram privilégio, acharam assim, tiveram uma ousadia, ou não sabemos como usar essa palavra, para pegar essa mulher no ato, né, e levar até Jesus, para que Jesus condenasse aquela mulher, ou eles queriam ver alguma coisa, qual seria a atitude de Jesus. Mas a gente vê aqui que foi muito diferente, ó. No versículo 7, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele de entre vós está sem pecado, seja o primeiro, atire a pedra contra ela. Qualquer um de vocês, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro. Quem que queria ser o primeiro para tirar? A consciência nossa é a melhor coisa para acusar nós, quando está errado diante de Deus. Não precisa de alguém falar. Às vezes, quando a gente não fez algo por descuido, faz, mas quando a gente faz, a gente erra, a melhor coisa é a consciência da gente mostrar que a gente também erra também. Então, quando eu vou falar do pecado de uma pessoa, eu tenho que olhar a minha vida, porque eu também sou pecador e erro também. E desobedeço a Deus. Então aqui, como insistisse, perguntando-lhe, e endireitou-se e disse-lhes, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro e atire a pedra contra ela. E tornando a ensinar-se, e escrevia na terra. Jesus estava ensinando outras, as pessoas, mas eles queriam que Jesus
falar, atendesse eles. Ó. Porém, ouvindo ele isto, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, a própria consciência deles, saíram um a um, começar pelo mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus, a mulher que estava no meio. Irmãos, Jesus não falou assim, para eles: aquele que não cometeu adultério, seja o primeiro. Ele não falou dessa maneira. Se algum de vocês se não cometeu adultério, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E Jesus diz assim: aquele entre vós que não tiver pecado. Se você não tiver pecado, vai lá, porque todos os pecados são iguais. E outra coisa, irmãos, ela não estava, os fariseus, o que eles entendiam? Qual foi a maneira que Jesus, quando o livro de João fala que Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele? Jesus não veio para condenar. Jesus não veio para condenar ninguém. A própria palavra de Deus vai nos condenar. Aqueles que não creem em Jesus Cristo vai ser condenado pela própria palavra. Não precisa de Jesus acusar, apontar quem pecou, quem vai ser condenado. A própria palavra de Deus vai condenar. Então, e a condenação, como que a pessoa, seria condenada perante Deus por causa do pecado de adultério? Às vezes a gente pensa dos nossos pecados de hoje. Eu tenho que fazer isso porque eu tenho uma pessoa que é incrédula, não chegou à fé, ao conhecimento da verdade. E se ela pensar assim, que eu fiz isso. Não, você não está sendo condenada, ou vai ser condenado pelo pecado hoje. Você vai ser condenado pela uma vida de rebeldia contra Deus. Porque, esses dias eu falei, não sei para quem, que a pessoa já nasce debaixo de condenação. Nasce condenada. Efésios capítulo 2 fala que Deus nos vivificou estando mortos pelos pecados, mortos através da nossa desobediência diante de Deus. Então, você não precisa se tornar velho para reconhecer o teu pecado. Eu pequei, eu vou ser condenado por causa que... Não, você já nasce debaixo de condenação. A palavra de Deus é bem clara isso, que Jesus não veio para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Quem crê não é. E quem não crê já está condenado. Então não vai ser já. Então as pessoas interpretam a Bíblia de uma maneira que acham... Eu estou até falando com o Sebastião hoje, de uma pessoa falando hoje que se o irmão Félix não mereceu o céu, ninguém vai para o céu. Ele conhece o irmão Félix e conhece, ele é um morador velho aqui da região. Se o irmão Félix não for para o céu, ninguém vai para o céu. Então não conhece. Ele já ouviu muita palavra de Deus, está ouvindo, mas eu não sei se ele ouviu a palavra de Deus hoje, se ele ouviu alguém falar claro para ele. Falei, olha, eu vi poucos tempos atrás a pessoa fazendo uma comparação. Se você merece o céu, se você é bom, merecedor do céu, então Jesus foi condenado. Ele é culpado e foi condenado porque se o homem é bom, então Jesus não era bom. Porque se nós somos bons, não precisa do sacrifício de Jesus, então por que Jesus foi condenado? Então o povo matou ele com razão, porque ele merecia ser condenado. Para você pensar, se nós somos bons, então a morte dele não trouxe efeito nenhum para nós. Eu sou bom, eu mereço o céu. Eu falei para ele, olha bem, eu mereço o céu, então eu não preciso da morte de Jesus. Então por que ele foi morto? A morte dele foi vã? Ele morreu, sofreu tanto por amor. Então quer dizer que eu sou bom, não preciso do sacrifício de Jesus, da morte dele para me salvar. Eu sou merecedor dos céus. Então todo mundo merece o céu. Todo mundo vai para o céu porque é bom. Todo mundo se considera bom. Se você perguntar aí para sair na rua perguntando, você merece? Você vai para o inferno? Você merece ir para o inferno? Eu falei, não, eu mereço o céu. Foi poucas pessoas que falaram assim, não, eu não vou para o céu não é lugar para mim.
Eu sei que eu vou para o inferno porque eu sou pecador. Já vi pessoa falar isso, mas a maioria não fala isso. Fala, eu quero ir para eu sou merecedor, eu sou bom, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de mal, eu vou para o céu. Então por que Jesus morreu na cruz? Então foi por desobediência dele, porque ele quis ser rei, se fez rei, porque ele fez filho de Deus, dizendo ser o próprio Deus. Sabe que ele foi condenado? Então foi condenado com razão. Não, Jesus se mostrou o valor dele. Ele era o próprio Deus que se fez carne e habitou entre os homens para que reconhecesse que o homem é mau perante Deus. Ele tinha que derramar o sangue dele para que nossos pecados, a nossa desobediência seria perdoado por meio do sacrifício dele. Crendo nele, a pessoa tem esse privilégio de alcançar a salvação por meio do sacrifício. Eu falei isso para a Dona Maria, né? Foi na casa da Dona Maria. Eu falei, olha bem o que Jesus disse para o ladrão da cruz. Hoje estará comigo no paraíso. Ele falou para ela, ele reconheceu, ele clamou. Lembra-te de mim quando vier no teu reino. Aí eu falei da morte do Lázaro e o rico. O Lázaro foi salvo, foi para o seio de Abraão, e o rico foi condenado. Ela falou, Carlito, aí dá para mostrar o quanto o espírito está errado. Os espíritos. E onde fica a reencarnação? Eu falei para ela, baseado no que a Bíblia fala, não tem reencarnação. Se você não vai reencarnar de novo, para vir, para melhorar, para você alcançar o céu. Por que Jesus morreu? Por que ele veio? Eu falei outra coisa. Lázaro já tinha vivido essa vida aqui e estava lá guardado no seio de Abraão. O ladrão, Jesus disse, hoje estará comigo no reino dos céus. Hoje, no paraíso. Então eu falei para ela, ele não foi para outro lugar, ele foi aguardar lá até a ressurreição. Aí ela falou aí começou a contar as histórias do espiritismo lá. Eu falei, não é só o espiritismo, o catolicismo, irmãos. Eu queria que ela entendesse bem isso aí, que falei para ela, aí o único meio, eu falei para ela, do homem ser salvo, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai por mim. Aí ela diz assim, até um deles falou assim, como que nós sabemos o caminho? Como que nós sabemos, como é que eu falei para ela? Ela falou, se nós não sabemos o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho. Então está claro para todo mundo, Jesus não é difícil para uma pessoa crer em Jesus Cristo e entender a palavra de Deus. É tão simples a respeito da salvação. Aí eu citei para ela sobre pela graça sois salvo, que é pela fé, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Está muito claro lá a respeito de que o homem não é salvo pelas obras. É condenado pelas obras, pelo mal. Por desobediência, pela desobediência do casal, do primeiro casal, pelas obras, sim, são condenados desde Adão. Somos condenados porque somos mal. Sempre escolhemos mal. Então, aí você é salvo pela graça, crendo em Jesus Cristo. Então é interessante. E aqui, irmãos, eles queriam que essas mulheres seriam apedrejadas. O que eles queriam fazer? Parecia que eles queriam ser santo, mostrar que eles estavam preocupados com o pecado daquela mulher. Eles não estavam preocupados com ela. Às vezes a gente se preocupa com a desobediência de uma pessoa, mas a gente não está preocupado com ela. Muitas vezes a gente acha que a gente está certo. Por isso que Jesus falou, examina a tua consciência. Vê se algum de vocês não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E o que aconteceu com eles? Eles saíram um de cada vez. Aí no versículo 10 diz, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus, uma pergunta para ela. Ela disse, ninguém, Senhor. Ele disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Irmãos, Jesus não estava aqui apoiando o erro dela. Jesus não estava defendendo ela, a desobediência. E todo ele está na mesma situação. Jesus podia mandar apedrejar ela, mas ele também tinha que ser apedrejado também, porque eles também tinham pecado. Se fosse julgar o pecado dela, tinha que julgar o pecado de todos eles.
Então, Jesus não defendeu ela. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Vai e não peque mais. E é uma chance, irmãos, que ela vai e não peque mais, porque se pecar está sujeito a ser apedrejada. Você foi salva do apedrejamento porque eles levaram, e a atitude de Jesus foi diferente dele. Qual foi a atitude de Jesus? Aquela mulher que ungiu o pé de Jesus, derramando, chorando, derramando lágrimas no pé de Jesus, e enxugando, era um pecador igual. E Jesus, o que ele fez? Ele podia falar, vai embora, porque qual foi o pensamento daqueles homens que estavam ao lado dela, quando ela estava chorando e enxugando os pés dele com lágrimas? Se eles julgaram assim, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher. Quer dizer, Jesus não ia aceitar essa mulher. Aí você olhando para Jesus, olha bem a mulher samaritana, como Jesus tratou a mulher samaritana. Uma mulher que vivia em pecado, estava em desobediência, não precisou ninguém falar, não precisou dela falar. Jesus sabe. Muitos têm receio de conversar, de confessar, de reconhecer que é pecador, de ter vergonha. E Jesus conhece. Se Jesus sabia da situação dela, daquela mulher que tivesse 5 maridos, e todos eles, ela teve contato com todos eles, e esse que vive talvez não tinha contato, e Jesus mandou chamar o marido, ela não tinha marido no momento. Jesus sabia que ela não tinha marido, ela falou, mas Jesus já sabia. Aí descobriram, se Jesus sabia dela, sem ela falar dos pecados dela, o que as pessoas pensavam? Esse é profeta. Se ele conhecer a vida dela, Jesus conhece a vida nossa. Jesus sabe de cada um de nós, como que nós vivemos perante ele. Eu não preciso falar. Se eu erro contra o irmão, vou procurar o irmão e confesso para ele. Se eu errei contra ele, desobedeci a ele, o irmão Félix ensinou isso aqui na igreja. Se alguém tem algum pecado contra o irmão, vai lá, fala com ele, pede perdão. Agora, o nosso pecado perante Deus, ele conhece todos os nossos pecados. Toda a nossa desobediência, aquilo que nós fazemos de mal, as nossas fraquezas, Deus conhece as nossas. E Jesus mostrou qual foi a atitude dele com o pecado daquela mulher. Ele perdoou o pecado. Vai, ele disse, não peques mais. Não cometa esse pecado. Ela estava sujeita a pecar, mas vai e não peque mais, para que ela fosse livre, ficasse livre de ser apedrejada pelos homens, porque o homem é rebelde, o homem é mau perante Deus. Às vezes o homem não procura corrigir o pecado dele, às vezes nós não corrigimos os nossos pecados. Quando Jesus fala, antes de nós corrigir o pecado de outra pessoa, é melhor nós tirar, olha a trave que está no teu olho, às vezes tem uma trave no nosso olho e nós não enxergamos a trave que está no olho, mas não enxerga uma coisinha mínima que está no olho de outra pessoa. O erro de outra pessoa não enxerga com facilidade, mas o nosso erro de cada dia passa em branco, e para Deus não vai passar, para Jesus não vai, porque ele conhece os nossos pecados, a nossa atitude perante Deus. E ele veio para pagar por todos os nossos pecados, porque ele conhece os nossos pecados. Ele conhece todos os nossos pecados. A pessoa pensa que está fugindo da presença de Deus, que Deus não está sabendo. Eu não quero nem saber da palavra de Deus. Mas Deus sabe da vida dele, de todas as atitudes erradas dele, de toda a desobediência dele. Ele queira ou não queira, Deus sabe. Se ele quer aceitar a palavra de Deus, quer crer na palavra de Deus, se não crer, não vai mudar. Se crer, vai mudar, porque ele vai ser perdoado. Se ele não mudar, mas Deus já sabe do pecado dele. Então a situação da pessoa perante Deus, a única saída, por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. É preciso ouvir a verdade. O ser humano não gosta de ouvir a verdade. Você fala a verdade para uma pessoa, se você for falar a verdade, as pessoas não gostam. Hoje você tem que ter uma liberdade para você viver do jeito que você quer. Você não quer ouvir, as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Porque a verdade, ela mexe com a consciência nossa. Do jeito que ela falou na consciência dessas pessoas, ela fala também nas nossas consciências. Então, que nós somos também pecadores diante de Deus. Então, a lição que nós tiramos disso, irmãos, quando nós sabemos de uma pessoa, tem um senhor lá, ele é
o Banda, eu fui na casa dele, estava pegando amizade com ele, e para você falar da palavra de Deus, ele não aceita, porque não pergunta. E não aceita falar do evangelho para ele. Ele não aceita. E não pergunta nada para ninguém. Ele não tem contato com cristão de jeito nenhum. Ele tem um contato com os amigos dele que servem, que não vai contra a fé dele, a maneira dele viver. Aí ele estava na piscina conversando, tá um dia de sol quente, calorado, estava conversando, aí ele perguntou para mim. Ele estava tomando banho, eu estava com uma bermuda, ele estava na piscina, ele falou assim, entra aqui para nós. Aí eu entrei conversando, fiquei junto conversando, ficou só mais dois na piscina conversando. Aí ele perguntou para mim a respeito da fé. Eu nunca esperava, eu não teria coragem de falar para ele. Ele teve coragem de perguntar para mim. Então, quando o Espírito Santo não usa uma pessoa, não usa você, mas ele usa alguém para perguntar para você. Ele perguntou a respeito de Jesus Cristo, como uma pessoa é salva, se a pessoa em todas as igrejas está certa diante de Deus, que nenhuma pode falar da outra, que todos vai ser salvo. Eu falei, não. Eu falei, de toda religião tem salvo. Não vou negar, todos salvos. Só que é salvo crendo em Jesus Cristo. Você pode estar em outra religião, mas se você não crê em Jesus Cristo, você está perdido. Você tem que crer em Jesus Cristo. Aí citei da morte de Jesus, citei o ladrão da cruz. Aí entrou o assunto de Maria, o que é Maria? Aí eu falei para ele, aí ele perguntou da Maria. Aí eu falei para ele que a Maria teve mais filhos. Eu estava lendo hoje, os irmãos de Jesus, Tiago, José, Judas e não é João não, esqueço o nome do outro. E eu mandei para ele, falei, olha aqui, o que eu falei para o senhor, eu não estou falando, não é da minha religião, é a palavra de Deus que diz. Ela teve mais filhos, não podemos confiar ela para nos salvar. Ela não pode salvar nós, porque ela está guardando na sepultura a ressurreição quando Jesus vir. Ela não pode fazer nada para ninguém. O único que pode tirar alguém da sepultura é o próprio Jesus quando ele vier. Não há outro mediador entre Deus e o homem. O homem está condenado, e o único que pode salvar é o próprio Jesus através do sacrifício dele. Aí ele fez mais perguntas e agora ele quer conversar comigo. Ele quer conversar que eu falo mais da palavra de Deus com ele, mas ele é difícil que... Eu não falei nada contra, eu sei que da situação dele. Tem no fundo da casa dele, tem um lugar onde eles fazem essa adoração aos deuses dele lá. E eu não mexi com isso aí, eu não vou mexer em nada. Eu quero que ele pergunte para mim responder. Eu só vou poder responder. Se eu falar alguma coisa do erro ele não vai querer ouvir mais. Então eu falei de Jesus, que Jesus é o próprio Deus, ele não sabia. Ele falou, eu não conheço a Bíblia, eu nunca li a Bíblia. Eu falei, sabia que Jesus, ele é o próprio Deus. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E eu e o Pai somos um. Então, se a pessoa está adorando, achando que Jesus não é Deus, então está adorando dois senhores. Tem que adorar dois senhores. E a Bíblia fala que nós temos que adorar só um só Senhor, um só Deus. E Jesus disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Eu falei, não há dois senhores, é um. Eu falei, e a Maria? Onde está ela? Eu falei, nós não temos a Senhora, nós temos Senhor. E ele não foi contra, ele gostou de ouvir, quer ouvir mais. Então, irmãos, eu também peço oração em favor dele, que é a esposa dele, tem muito contato com a Cris, ele trabalha vizinho do Boca, do Zacari, o Zacari conhece a esposa dele, e ele vai trabalhar lá. Agora ele vai entrar lá, vai voltar a trabalhar lá, e eu vou ter mais contato com ele. E tem bastante religioso lá, tem muitos, que se diz religioso, mas que conhece a palavra de Deus, que prega a fé em Jesus Cristo, são poucos, porque não crê. Se eu não creio em Jesus Cristo como meu Salvador, eu não vou pregar para ninguém que Jesus Cristo é o Salvador. Mas se eu creio que Jesus me salvou, eu vou pregar para outros. Jesus é o único meio de salvação. É o único meio. Se quer ser salvo, crê em Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu fiz essa pergunta para o menino primo do Paulo. O filho do Valdemir, aquele rapaz, é muito sábio, né? Eu sei que ele é daquele jeito, cara. Eu vim na rua, eu vim passou, eu encontrei com ele e falei, Gold? Hã? É o Gold. Aí eu vou uma pergunta para você, eu quero que você responda da Bíblia. O que é necessário para mim fazer
para mim ser salvo. Ele abaixou a cabeça, começou a pensar. Ele pensou, o que eu vou responder para ele falar que não está certo? Eu não respondi. Posso falar para você? Crê no Senhor Jesus, será salvo. Paulo diz isso. É a resposta da Bíblia. É uma resposta certa. Se você não responder assim, essa seria a resposta. Não é ser. Jesus não falou para o carcereiro, você tem que ser batizado, tem que praticar boas obras. Ele disse assim, crê no Senhor Jesus, será salvo. Então, esse é o evangelho que nós pregamos. Não é um evangelho complicado, não é um evangelho, é simples de tudo. Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. É uma rejeição que você faz da tua vida velha, uma vida de pecado, para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você vai pecar depois de cristão? Vai, está sujeito a pecar. E nós temos que vigiar. E eu estou estudando a Bíblia, mas eu vejo muitas coisas, quanto eu estou errado de acordo com a Bíblia. Quanto que eu erro de acordo, quanto mais você lê a Bíblia, mais você vê a santidade de Deus e você enxerga o quanto você peca perante Deus. Você nasce, levanta de dia, de manhã você já levanta, eu oro e você sabe que você vai pecar diante de Deus, porque ele sabe. O irmão Félix tentou um dia passar o dia sem pecar. Alguém chegou com o pressa, ele bateu na porta e ele perdeu a paciência, ela bateu uma, bateu duas. Aí o irmão Félix já perdeu a paciência. Então ele já pegou perante Deus, perdeu a paciência. Faço palavra, pastor. Eu não estava preparado, faz mais hora, eu falar para os irmãos. Eu vim pregar hoje, o pastor Sebastião disse, mas eu não. Eu lá é outubro, eu preguei. Eu faz tempo que eu não prego, eu estudo a Bíblia, mas eu não tenho mensagem preparada para mim pregar. Eu estou estudando específico uma palavra assim que eu quero pregar. Não, eu não estou, porque eu não tenho lá, é mais é o pastor, só o pastor. Então, aproveita aqui para ficar aqui. Diz o vô, Deus abençoe. Então agradecemos a Deus por essa mensagem, o Carito trouxe, e ele e os irmãos aqui. Então vamos louvar o Senhor e que Deus nos abençoe, dê uma boa noite, uma boa semana a cada um. Vamos encerrar o culto com o hino. Que número é esse? Eu não me lembro. 402. Ah, então 402.
Irmão Paulo termina com oração. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos por igreja, por mais esta hora, na sua casa, por mais o culto, por mais rádio, por mais a expressão da sua palavra, por resposta. Agradecemos pelos que nos visitaram, especialmente pelos comentários, pelos estudos da palavra. Que o Senhor possa estar abençoando esse irmão, não só no dia de hoje, mas no seu futuro, Amém. na sua vida espiritual, material, a sua saúde, principalmente, também toda a família deles que estão sob a no seu serviço. E que o Senhor possa abençoar ricamente ele, e assim como nós também, cada um que esteja na nossa família, que as pessoas que moram ao seu corpo, nos dê saúde para cada semana, fazer a nossa tarefa da maneira correta. Primeiro, para te agradar, para te servir, depois para ser fiel ao nosso servo, ao nosso chefe, vamos dar a palavra desse mundo. Pedimos pelo pastor, mais uma vez, a direção, que o Senhor possa ser abençoando ele, no sentido também, de tudo que ele necessita, a sua esposa, a sua companhia, que pode ser uma figura dona, um princípio. E agradecemos por tudo que ele fez por nós, pelo hoje, e de uma forma especial pela salvação que nós temos pelo Jesus Cristo, através da sua morte de cruz, dando a nós esse privilégio da salvação e esse privilégio de estar hoje aqui na sua casa, pedindo, orando a Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas, que pode nos servir na vida que necessitamos. Por isso nós pedimos e agradecemos a Jesus. Amém.